Olá pessoal. Ontem, depois do ataque que o Irã fez para Israel, estávamos à espera da resposta de Israel para com o Irã. Mas o que impressionou foi o ataque que Israel fez hoje. Mas, na verdade, não foi diretamente para Irã, mas para Líbano. Líbano sofreu com essas consequências na madrugada de quarta para quinta, né? Hoje estamos já em quinta-feira, aqui em Angola são 9 horas e 21. Acredito que Brasil são 5 horas e 21, porque temos diferença de 4 horas. Um, ela, praticamente, Israel atacou Líbano, sim. E não atacou base simples, né? Estamos a falar de base completamente de destaque. Vamos apresentar aqui a matéria para que nós possamos compreender então como foi esse ataque e qual repercussão pode ter daqui para frente. Ah, Temos aqui a matéria. Israel ataca a unidade de saúde no centro de Beirute. Pelo menos 6 mortos e 7 feridos. Beirute basicamente é no Líbano. Basicamente é isso. Pelo menos 6 mortos e 7 feridos houve lá nesse ataque. Isso mesmo. Mais abaixo, o que é que temos aqui? Foi atacado um centro de saúde, tendo-se formado depois um incêndio num edifício de apartamento no bairro residencial de Bachora, não muito longe da sede das Nações Unidas, do gabinete do primeiro-ministro e do departamento libanês. Basicamente isso. Israel atacou na madrugada desta quinta-feira uma unidade de saúde no centro de Beirute, no Líbano, matando pelo menos 6 pessoas e deixando 7 feridos. Trata-se de uma instalação médica pertencente à Organização Islâmica de Saúde ligada ao Hezbollah. Isso mesmo. O que acontece? Esse local de saúde que o Israel atacou é basicamente um centro de saúde ligado ao Hezbollah, ou que todos os doentes, todos os feridos das guerras ligados ao grupo terrorista Hezbollah são encaminhados diretamente a esse centro de saúde. E nesse centro de saúde estavam praticamente todos os feridos de ataque de Israel contra Hezbollah. Aquelas pessoas que não morreram de acordo com alguns ataques e automaticamente foram para esses hospitais. Israel decidiu aniquilar eles por completo, atacando o centro de saúde. Para mim é basicamente isso, porque um centro de saúde de Hezbollah em que estão doentes de Hezbollah e Israel ataca diretamente esse local, automaticamente é isso que Israel fez. Acabou com a vida daqueles terroristas que estavam dentro do centro de saúde pertencente ao grupo terrorista. Lembrando que Hezbollah é um grupo terrorista muito grande mesmo. E está completamente espalhado, é muito grande. E chega até ser um grupo terrorista maior até mesmo, ou seja, com um financiamento maior que até o próprio Líbano. Basicamente é isto. E Israel atacou eles. Mas o que me deixou impressionado não foi por Israel atacar, ou seja, foi por Israel atacar o Líbano, ou seja, o Hezbollah, ou Beirute, né? Mas não atacar o Irã. Eu acredito que a resposta, o, sendo que os governantes de Israel estipularam que poderiam responder duramente ao Irã, não atacaram o Irã, mas atacaram o Líbano. Ou seja, não atacaram o inimigo que lhes atacou na noite de terça para quarta e atacaram os outros inimigos antigos, basicamente que é o Hezbollah. Mais abaixo temos aqui alguma informação que o ataque aéreo provocou um incêndio num edifício de apartamento do bairro presidencial de Bachora, não muito longe da sede das Nações Unidas, do gabinete do primeiro-ministro e do departamento e do parlamento, desculpa. Foi o segundo ataque aéreo ao centro de Beirute esta semana, tendo a maioria das ofensivas anteriores sido confinadas aos subúrbios do sul da capital libanesa.
Mais abaixo, nós temos aqui uma informação, ok. Moradores de Beirute relatam um cheiro de enxofre na cidade após a investida das forças israelitas com, com a Agência Nacional de Notícias de Líbano a avançar que Israel utilizou bombas de fósforo. Bombas proibidas internacionalmente. Isso mesmo, o ataque está muito forte, mas muito forte mesmo. Israel usou bombas proibidas internacionalmente para acabar com o grupo Hezbollah, para atacar Beirute, que é o centro de saúde, onde frequentam o grupo Hezbollah. É isso mesmo. É muito, 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 muito. Quer dizer que, ou seja, muito complicado, porque isso significa claramente que Israel quer acabar com todos os inimigos diretamente, porque ele não usaria uma arma, uma bomba proibida internacionalmente para acabar um grupo que não representa perigo para eles. Logo, representa perigo. E como representa perigo, e eles querem acabar com todos os inimigos, então utilizaram bombas proibidas internacionalmente para atacar o Hezbollah. Bem, espero que essa guerra termine logo e que essa guerra não tenha repercussões, bastantes repercussões internacionais, porque normalmente é assim. Na guerra entre leões, que sofrem são as formigas, né? E na batalha de elefantes, quem sofre são as formigas. E Angola, por exemplo, é formiga perante esses tipos de guerras, basicamente. Perante esses leões como Israel, Estados Unidos, Irã, entre outros, Angola é formiga. Mas o que me chamou a atenção não é simplesmente a esse ataque de Israel, mas tem um outro ponto aqui, que foi o pronunciamento de Brasil. Brasil se pronunciou, sim, né? Para quem conhece Itamaraty, né? Itamaraty, praticamente o ministro das Relações Interiores, ou Ministério das Relações Interiores, basicamente. Ou seja, o que é ele diz aqui? Itamaraty afirmou na terça-feira, primeira, acompanhar com grave preocupação a operação terrestre do exército israelense no sul do Líbano contra o Hezbollah, instando, ou seja, orientando Israel rápido. Isso praticamente instando tem mais a ver com uma orientação no instante, ou seja, no momento, ou seja, como é que eu posso dizer? É tipo, instando Israel é basicamente orientando rapidamente, orientando com urgência, ok. Instando Israel a interromper imediatamente as incursões no país vizinho e os ataques aéreos. Ou seja, orientou, disse a Israel para interromper rapidamente, ou seja, neste momento vocês têm que parar de fazer ataques para os países vizinhos. É praticamente isso. Nesse caso, o interessante que me chamou a atenção, basicamente, é que quando Itamaraty se pronuncia, foi depois do ataque de Irã contra Israel. Mas eles não questionaram, não falaram nada sobre a questão de Israel, não condenaram Israel por. Irã, desculpa. Não condenaram Irã por ter atacado Israel. Simplesmente advertiram a Israel para parar os ataques. É uma coisa impressionante. É como se você me ataca e eu tento revidar e o outro vem dizer, olha, para o ataque. Não pode. Eu tinha que praticamente criticar o Irã por ter atacado e depois vinha falar comigo. Só depois de ele falar com o Irã é que depois tinha que falar comigo. Na minha ótica é isso. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E o interessante é que esse portal, o portal antagonista, né? Antagonista, né? Ele diz o quê? Ele diz aqui neste ponto, diz a nota do ministro das Relações Exteriores do governo Lula, no entanto, não menciona o ataque do Irã. Veja só, aliado de Lula.
a Israel, na qual cerca de 180 mísseis foram lançados contra o território israelense. Isso é verdade. Irã atacou com 180 mísseis Israel. E Itamaraty vem, critica Israel, ou seja, diz, obriga, insiste a Israel para parar os ataques. É estranho. O que ele devia fazer no seu pronunciamento é criticar Irã por fazer o ataque. E depois de criticar o Irã por fazer o ataque, ia a Israel e pedisse para cessar. Porque Irã tem que admitir que errou também por atacar. 180 mísseis. Em alguns portais de notícias apresentam 200 mísseis. É muito. E destruiu parte de Israel, uma partezinha de Israel. Então, Itamaraty devia se posicionar contra Irã, não contra Israel. É basicamente isso. Pelo menos essa é a minha análise. Na verdade, eu acredito que se Brasil continuar a se pronunciar dessa forma, pode criar um problema grave daqui para frente. E lembrando que Brasil tem um motivo pelo qual ele defende Irã. E defende Irã pelo fato de Irã pertencer também àquilo que eles acreditam ser justiça, e além deles acreditarem ser justiça, também ele defende Irã pelo fato de eles pertencer ao mesmo grupo, que é o BRICS. O BRICS, para quem não sabe, está constituído por Irã, Brasil, Rússia, China, Índia, e daqui para frente eles estão com perspectiva, está se ouvir especulações, né? De que Coreia do Norte também poderá fazer parte do BRICS. Isso é praticamente o grupo da morte, o grupo, né, comunista se juntarem para criar uma organização. Meio complicado, ou seja, meio complicado não, muito complicado. Bem, essa é a análise que eu tinha aqui no canal, essa é a matéria que eu queria trazer aqui para vocês no canal. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as eleições de São Paulo, Brasil. Então, se você gostou do canal, deixa já aqui a sua inscrição. Quero atingir até a meta de 10 mil inscritos, que eu conto com vocês para me ajudarem nisso. Estamos juntos, até o próximo vídeo.